Caro cidadão, chamo Alcides Paulino Cintura, presidente do Conselho Empresarial de Manica. Venho, através deste meio, apelar aos empresários, à sociedade em geral e aos empreendedores para aderir à campanha massiva de vacinação, que decorre desde dia 4 de agosto até dia 18 de agosto do corrente ano. Precisamos salvar vidas. Precisamos de vacinar e proteger os nossos corpos para que possamos controlar esta doença. Vamos todos vacinar, vamos todos prevenir e continuar com o comportamento para o cumprimento do protocolo sanitário. Vacinar significa resolver uma parte do problema e vamos continuar a lavar as mãos com cinza, com sabão, com álcool gel e poder manter-se em casa. É importante ter a mesma atitude para podermos estarmos livres do coronavírus. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde. Já está aberta mais uma temporada de cursos do Instituto de Línguas. Os interessados das cidades de Chimoio e Manica e ainda na Vila de Gondola podem matricular-se nos diversos cursos de curta duração que o Instituto de Línguas oferece desde os níveis de principiantes até ao avançado, como, por exemplo, português para estrangeiros, francês e inglês para crianças, jovens, adultos e idosos, exames internacionais, cursos de redação de textos técnicos em língua portuguesa, serviços de tradução e interpretação. Você tem a oportunidade de escolher a hora e o local das aulas. Para mais informações, contacte o Instituto de Línguas. O governo de Moçambique inicia no dia 4 de agosto, em todo o país, a campanha de vacinação em massa contra a Covid-19. Para concluir a segunda fase de vacinação, esta campanha vai abranger, nesta etapa, os seguintes grupos-alvo: população com 50 ou mais anos de idade, professores não abrangidos nas fases anteriores, funcionários e agentes do Estado, e motoristas e cobradores de transportes de passageiros, incluindo motos e bicicletas. Caro cidadão, se faz parte destes grupos, dirija-se ao posto de vacinação mais próximo da sua residência e faça o seu pré-registro. Depois do pré-registro, vai obter a data e hora da vacinação. Lembre-se, a vacina diminui o risco de doença grave, internamento e a morte por Covid-19. Contra a Covid-19, vacinar sim, prevenir sempre. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos na nossa edição de hoje do programa ABC. Programa este que procura trazer diversas coisas no que tem a ver com a educação. E hoje sim, estaremos aqui sim por 30 minutos, se as aulas puderem correr muito bem, quem sabe podemos alargar até 1 hora. E hoje falaremos aqui sim do estrangeirismo e logo no sinal podem perceber que teremos sim aqui a aula de português. E para o professor de hoje que estará conosco, que irá sim nos fazer companhia por esses minutinhos, é alguém já de casa, não é alguém estranho, não é alguém novo, é alguém que vocês conhecem, então nada melhor que deixar ele se apresentar e aproveitar a saudar a todos vocês que estão aí a acompanhar o nosso programa. Boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Peço para ligar o microfone. Exatamente. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Este é o momento de poder sim saudar aqui os nossos telespectadores e também dizer o que queremos tratar para o dia de hoje. Bem, em jeito de saudação, dizemos boa tarde. Exatamente. Para começar, pequena mensagem de precaução ou de prevenção ao novo coronavírus. Sim. É sempre necessário. Então, depois de algum interregno, vamos retomar
aquelas nossas sessões de interação com os nossos telespectadores e então escolhemos como tema para hoje os estrangeirismos que devem ser evitados. Ok, acredito que lá em casa deve estar a se perguntar, estrangeirismo, quando se fala disso, estamos a falar de quê? Normalmente, quando se fala de estrangeirismo, são pessoas do outro país. Então, será que estamos a falar o português do outro país, dos outros países, assim? É mais ou menos. Ok, então para si que nos acompanha, fica ligado. É só ficar em casa para poder aqui tirar todo tipo de dúvida que vocês têm em relação ao tema de hoje, que é estrangeirismo. Eu já estou aqui atenta e pronta para poder aprender e quem sabe nós também poderemos fazer com que o estrangeirismo, iremos descobrir quais são as palavras que nós temos usado aqui. Exatamente. Estrangeirismos. Sim, Tanto sim. tem a ver com o estrangeiro, aquilo que é estranho a nós. Exato. Então, isto também aplica-se nas línguas. Ok. Nós sabemos que língua, como instrumentos de comunicação, não estabelecem limite nítido. Portanto, Ok. as línguas entrecruzam. As línguas não são circuitos fechados. De modo que uma língua influencia A outra língua. outra língua. Então, nessa interação, surgem termos, surgem expressões que acabam, em alguns casos, sendo aproveitados numa outra língua, Ok. devidamente, quando se justifica, quando o termo não tem um outro substituto naquela língua. Então, adota-se aquela língua, aquilo que chamamos de apropriação da língua, de outra língua, fazendo parte da outra. Isso sempre acontece em todas as línguas. Ok. Agora, os casos que nós vamos tratar são daqueles que, como dissemos, estrangeirismos que devem ser evitados. Como evitá-los? Evitam-se porque na língua em que nos expressamos existem termos que podemos empregar no lugar daqueles. Então, aí acaba sendo o estrangeirismo que deve ser evitado. Então, empregamos alguns termos de outras línguas quando existem termos correspondentes à língua em que nos expressamos. Isso não acontece só em relação ao português, mas acontece também mesmo em relação às nossas línguas, as línguas moçambicanas. Uhum. Quando nós ouvimos falar de noticiários em uma determinada língua moçambicana, aparece lá uma série de vocábulos em português que acabamos por não acabamos por ficar sem saber se o noticiário é naquela língua ou não, em português juntado com aquela língua. Então, em algum momento... Muitos termos, mais termos portugueses do que termos daquela língua, mesmo existindo termos daquela língua em que é a língua predominante. Então, em algum momento, nós temos usado, sim, o estrangeirismo sem nos apercebermos. Hoje vamos descobrir aqui quais são essas palavras que temos falado e que, se calhar, em algum momento, não podemos usar, é isso? Exatamente. Okay. Isso porque, quer dizer, alguns termos estão tão enraizados que nunca nos apercebemos que fazem parte do estrangeirismo. Então, entre os estrangeirismos linguísticos, então, para o português, temos dois principais, que é o anglicismo, portanto, esse que sublinhamos aqui, que tem a ver com o inglês. Né? Empregamos muitos termos de origem inglesa. Ok. Então, isso chama-se anglicismo. Depois, o outro estrangeirismo provém do galicismo. Galicismo tem a ver com o francês, termos de origem francesa. Então, são esses duas línguas que muito influenciam no estrangeirismo, na expressão portuguesa. Okay. Então, vamos ver em seguida quais são esses termos que usamos quando existem
outros que podiam ser usados em português. Então, também é de salientar que, conforme havíamos dito, que há termos que são estrangeiros, mas que são apropriados. Em relação ao português, dizemos aportuguesados. São termos aportuguesados, quer dizer que passaram para o vocábulo português, já fazem parte do português. Exatamente. Então, disse termos aportuguesados, embora não sejam de origem latina, que é aquela língua que deu origem ao português, como as outras línguas, no caso do espanhol, o francês, o italiano, tanto que derivam tanto exatamente do latim. Então, vamos ver alguns desses termos que nós empregamos no nosso dia a dia comunicativo. Temos a começar a deriva, não é? Nós empregamos muito essa expressão provém do galicismo francês, portanto, à la derive. À la derive. À la derive. A deriva vem do à la derive. Francês. Okay. Então, acabou fazendo parte do português, quando existe um outro termo português. Então, ao sabor da corrente. Também, alguns dizem ao sabor do vento. Então, logo, existindo esses termos em português, então convém que empreguemos os termos em português no lugar de à la derive. Afazeres, também um termo que nós usamos muito. Né? Eu tenho afazeres, não posso fazer isso porque tenho outros afazeres. Então, afazeres vem também, faz parte do galicismo, não é? Affaire. Então, quer dizer, em português encontraríamos termos, ocupações, trabalho. Tenho outros trabalhos, tenho outras ocupações, estou ocupado, não é? Quando é adjetivo. Vamos para o anglicismo. Temos o baby. Baby, que quer dizer criança, quer dizer menino, quer dizer menina, não é? Então existe a não ser que haja algum problema. Ok. Então, existindo termos próprios em português, então não deve usar-se o estrangeiro, o termo estrangeiro. Outro, bar. Bar é um termo que quase que mundialmente se usa, mas existe em português um termo correspondente, que é botequim. Botequim? Exatamente. Mas nós vemos aqui botequim a vender exatamente, roupas. É isso que eu admirei, botequim, bar. Exatamente, quando se fala de botequim, para nós as mulheres... do termo. Exato, para nós as mulheres fala de botequim, é onde vende quinquilharias, vende produtos de beleza, quando não tem nada a ver. Originalmente, botequim quer dizer um local onde a gente senta para tomar bebida. Ok. Então, é o bar, de origem inglesa. Então, pode se substituir por botequim. Bottle store. Agora já se fala muito de bottle store. Com esse medida de prevenção. Exato. O protocolo sanitário. Estamos todos os dias a ouvir bottle store. Bottle store. Mas muitas vezes, quer dizer, acaba entrando no nosso vocabulário, mas é um termo meramente inglês, que tem a sua substituição em português. Então, por que não usamos o português? Se nós estamos a expressar-nos em português, então devemos usar o português, não é? Se nós nos entendemos em português, queremos falar o português, vamos comunicar-nos em português. Se queremos comunicar-nos em inglês, vamos comunicar-nos em inglês ou em francês. Não misturar línguas desnecessariamente. Então, o bottle store pode se substituir por loja de bebidas. Exatamente. Então, temos também buquê. Escreve-se como está aqui. Para quem não percebe francês, pode até ler bouquet, não é? Mas lê-se buquê. Exato. Então, o que é buquê? Aquele ramo de flores que as noivas lançam no casamento, não é? É o termo mais usado, mas é um termo francês. Existe em português. Como disse, ramo de flores. Ramalhete é outro nome.
Ramalhete, gostei do nome do ramalhete. Então vamos passar a usar Ramalhete. ou ramo de flores. Realmente. No lugar É muito de bonito. bouquet. Aham. Exato. Que é o francês. Então, se estamos a expressar-nos em francês, vamos dizer bouquet. Se estamos a falar em português, vamos dizer ramalhete. Exato. Ou ramo de flores. Temos o termo burô. Aqui lê-se burô, não burial. Exato. É a pronúncia em francês. Vemos algumas organizações políticas, não é? Algo faz parte da estrutura de organizações políticas, mesmo aqui em Moçambique, em relação ao Partido de Frelimo, houve uma altura que tinha um órgão que se chamava Burô Político. Ainda existe em Angola, em relação ao MPLA, tem um órgão que se chama Burô Político. O que significa Burô? Burô, em francês, traduzido para português, significa escritório, repartição. Então, quando ouvimos falar de burô, acabamos por ficar o que realmente se pretende dizer aqui. Então, porque não é um termo português, nem está aportuguesado. Temos boate, não é? Os brasileiros já escrevem como se fosse, aqui, para quem não compreende, a leitura francesa pode ler como boite, mas lê-se boate. E os brasileiros hoje escrevem como se lê. Escreve assim. Boate. Mas a palavra real, no sentido originário, é assim como se escreve. E lê-se boate. E não boite. Então, existindo termo correspondente em português, poderíamos chamar também de botequim, botequim noturno, casa de diversão noturna. Normalmente, quando a gente fala de boate, é um estabelecimento que funciona no período noturno, não é? Para diversão. Não é? Então, por isso que se chama casa de diversão. Já acaba constituindo uma expressão, porque há palavras que, pela sua natureza, não encontram um único termo. Já temos que estabelecer uma expressão, não é? Neste caso, casa de diversão noturna, não é? No lugar de uma única palavra, exatamente. Também temos chofer, aqui lê-se chofer, não, chauffeur, chofer. Chofer, algumas vezes usamos, seu chofer, é um termo meramente francês, tanto é um galicismo. Okay. Quando em português usa-se motorista, usa-se condutor, não é? Aquele que conduz o carro. Mas aqui no chofer, usa-se o chofer para quando é um motorista particular ou... Não, motorista, qualquer motorista. Sim, qualquer motorista. Motorista não tem nada a ver. É uma profissão. Se você está no seu carro particular, naquele momento, quando a polícia te manda parar, está a mandar parar ao motorista. Agora, independentemente se você presta serviço a uma outra entidade ou se está ao serviço próprio, não é? Não deixa de ser. Aquilo é um exercício profissional, porque vai à escola, forma-se e conduz. O normal, ou seja, o que nós habituamos é contratar de chofer quando é simplesmente um profissional. Que trabalha para uma única pessoa. Mas agora, quando trabalha para si, não deixa de ser chofer. Quando você cozinha para si, não deixa de ser cozinheira. Não? Por causa dos motoristas de chapa. Então, se eles também podem ser considerados como sendo chofer ou... Não, mas se estamos a dizer chofer, estamos a empregar o termo francês. Não é? Mas se você está a conduzir o seu carro, enquanto estiver a conduzir, você é motorista. Sim. Ou é condutora, não é? Exatamente. Outro termo que parece até estranho de tanto se usar em português, que também faz parte do galicismo, é comitê. Não é? O comitê faz parte do galicismo. Então, em seu lugar existe comissão, existe delegação, existe junta. Portanto, é um termo meramente francês, faz parte, portanto, do galicismo. Também existe
como termo galicista, complô. Não se lê complote, não. Complô. Complô. O que é complô? Complô é uma conjuração. Ok. Conspiração. Conluio. Não é? Alguém está preparando um plano para te assassinar. Então, exatamente. Isso é um complô. Golpe de Estado. E parece que muitas das vezes... de golpe de Estado. É um complô, é uma conspiração. E parece que os brasileiros usam muito essa palavra complô. Exatamente. Depois vamos falar, talvez, numa outra ocasião, do brasileirismo, não é? O português brasileiro com o ligado ao estrangeirismo. Porque há muitos termos brasileiros que não entram no português. Então, em certa medida, acaba sendo uma espécie de estrangeirismo em relação ao português europeu. Depois vamos ver isso numa outra ocasião. Pensei em fazer. Depois temos garçom. Nós vimos nos bares, garçom. Garçom também faz parte de galicismo. Portanto, é servente de mesa. Servente de mesa, de café, de restaurante. É a função dele. Não custa nada dizer, senhor servente, respeitosamente. Ele está a desempenhar a função de servente. Servente é aquele que serve, que está a servir. Não é pejorativo. Agora aqui surge uma pequena dúvida. Sim. Existem também no centro de saúde, né? Tem serventes. Agora não sei se os serventes do centro de saúde são os mesmos serventes dos restaurantes. Não, mas estão a servir. Tem um estatuto de servente, um estatuto profissional. Uma categoria profissional. Exato. Mas é para servir, fazer. Agora, no caso do bar, até é mais explícito. Porque é mesmo servir, não é? Ir à mesa, atender. Os outros brasileiros, como muitas vezes, algumas vezes, chamam de atendente, aquele que atende. Não é? Mas o termo mais usado em português é servente de mesa, não é? Neste caso. E esse de mesa pode ser num restaurante, num café ou num outro local. Agora, atendente muitas vezes usa-se em relação aos outros estabelecimentos comerciais, não é? Aqueles que atendem balconistas. Exato. Então, essa situação. Esse garçom, não garçom. Depois temos o termo que também muito se usa em português, que faz parte de galicismo, que é constatar. Né? Estamos a constatar. Não é? Vem do francês constater. Então, pode-se evitar empregando verificar. Estamos a verificar que alguma coisa não está a correr bem. Estamos a certificar, no lugar de constatar. Mas o termo está tão enraizado que já não pode ser, acaba fazendo parte da família do português. Mas estamos a dizer que é um termo que tem o seu correspondente em português. Temos croquis. Não é? Usamos isso, dizer, queremos croquis, não é? Em português. Então, o que é? É o esboço. Não é? Esquiço, no lugar de croquis. Em francês, a última consoante não se lê, fica croquis. Nós dizemos croquis, esboços, não é? Exato. Então, mas existe o termo correspondente em português que é esboço, esquiço. Embora não seja muito usual, mas corresponde a esse termo. Temos deck. Aliás, chamamos de deck, a parte onde se encaixa naquele caso de cassetes, não é? Como exato. Chamamos de deck. Então, é anglicismo. Então, o termo em português é tombadilho. É o quê? Tombadilho. No lugar de deck. Ouvimos também falar do termo demarche. Estamos a fazer algumas demarches. É o anglicismo. Então, no seu lugar, estamos a fazer diligências. Né? Estamos a fazer negociações. Não é? Quer dizer, que estamos a movimentar-nos para resolver um determinado problema, um determinado assunto. Então, é diligência e não demarche. É um termo meramente
francês. Temos o detalhe, também que é muito usado. É também de origem francesa, detalhe. Não é? Ok. Então, em português, usamos minúcia, pormenor. Há um pormenor aqui, em vez de detalhe. Falou pormenorizadamente, e não falou detalhadamente. Temos ecrã, que é o termo que mais usamos. Realmente. Curiosamente, aquilo que não é nosso é o que mais usamos. Gostamos mais de usar o que é dos outros do que o que é Acabamos nosso. deixando o que é nosso. Deixamos de consumir aquilo que é o nosso produto, então procuramos já dos outros. Então, o ecrã temos o quê? Painel, temos pantalha, temos tela. Ok. Mas nenhum desses termos usamos mais o ecrã. Então somos mais, parece mais franceses e ingleses do que portugueses. Gostamos do que falamos português. Peço para aproximar mais um bocadinho para aqui. Elite. Elite. Então, é um termo. Ok. Estamos aqui. Não sei se dá para ver. Sim. Tem como sublinhar só para ser mais... Não estamos seguindo a sequência aqui. Exato. É o galicismo. Tanto, em português, dizemos escola, fina flor. Quer dizer que é camada de cima. Não é? Ok. Aquela gente que fina flor, quer dizer, uma flor fina. Não é? Fina quer dizer flor. que gente que está em cima. Não é? Ok. Nós dizemos muitas vezes elite. Então, e é assim como se expressa em francês. Ok. Então, daí surgem os outros tantos termos. Elitismo, não é? Também empregamos gafe. Gafe, isso temos falado muito. Com 2 S. Isso é que é comum, não é? Cometi uma gafe. Cometi uma gafe. Então, vamos dizer o quê? Cometi um engano. Um erro. Estenderete. Okay. Um deslize. Uma falha também. Uma falha. Exatamente. Temos o termo guichê. Não é guichete. É guichê. Que é meramente francês. É o galicismo, portanto. Até pela pronúncia logo já se nota. Sim. Que... Então, mas se para quem não percebe o francês, pode ler como guichete. O T não se pronuncia. Tanto fica guichê. Como alguns linguistas portugueses defendem que se deve aportuguesar acentuando o I. Mas se existe outro termo correspondente, que neste caso é postigo, não é? Aquele estrado, imagina, do outro lado está o público e do lado de cá está o funcionário. Até aquele espaço que separa é o guichê, não é? Em francês, que em português é postigo. Depois temos o termo massacre, que é praticamente está no nosso dicionário, mas pode-se substituir por chacina, carnificina, matança. Matança, quer dizer, matar muita gente, é o matar em série. Exato. Matança. Temos raid. Ouvimos falar muito. Raid. No tempo de Adam Smith, no tempo do apartheid, o raid aéreo. Quer dizer, é ataque. Não é? Incursão. Pode ser uma incursão aérea, incursão terrestre. É um ataque. Então, é aquilo que os terroristas estão a fazer em Cabo Delgado, chamamos que estão a fazer o quê? Ataques. Estão a fazer incursões armadas. Não é? Então, realmente. Se existe um termo em português, então vamos evitar o raid, que é meramente inglês. Ok. Bom, então, estaríamos a falar de... Mas antes de passarmos para outra parte, vamos sim aqui chamar o nosso intervalo, porque não podemos simplesmente estar a consumir. Temos que ter uma pausinha para poder fazer uma boa reflexão de tudo aquilo que aprendemos hoje. Então, vamos sim a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Não saia daí.
Meu nome é Denja Vuti Camisa, economista, administrador do Hospital Provincial de Chimoio. Gostaria, por meio desta, apelar à população da província de Manica, no geral, e da cidade de Chimoio em particular, para aderirmos às medidas de prevenção contra o novo coronavírus ou Covid-19, para que possamos reduzir os riscos de transmissão da doença no seio das nossas famílias, amigos, bem como aos nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente, dando o seu máximo para salvar vidas. As principais medidas que contribuem para a redução da propagação dos casos e consequente redução da taxa de mortalidade são uso obrigatório das máscaras, evitar aglomerados, manter o distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro em todos os locais públicos, como nos mercados, bancos, paragens de autocarros e outros locais. Lavagem frequente das mãos com sabão ou cinza, uso do álcool para desinfetar as mãos e superfícies de trabalho, como nossas secretárias, as portas dos nossos escritórios e cadeiras. O nosso maior valor é a vida. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Lance Desportivo, um programa que tem tudo a ver com as atividades esportivas da província de Manica. Confira semanalmente aqui na televisão comunitária de Chimoio reportagens, entrevistas e análises desportivas. Lance Desportivo, não perca, esperamos por si. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Ana mai nana baba em província de Manica tiri kuda kuisa kohomedzo rekuti titambisa kuita vacina contra COVID-19. Zvinezvi kune tunga dziri kutaurirwa kuti ngadzipi dzinoenda kuvhasinari dzakaita inga isusu kubvira 50 kuenda mberi, neamweni mafunsionario ese anosenza mabasa ese emunyika muno. Tiri kutambe kuhomedzera kune ese makombatenti eluta de besambusi nacionali, tiri kuhomedzera mamotorista nemakobradori nemashapa nemataxi mota nemataxi mabhisikileti ese aya ngaendewo vhasinari ngokuti COVID-19 iri kuuraya. COVID-19 iri kukasikira kubata muntu nemuntu. Musina kuvhasinari munorwara kekunyanyisisa nekufa. Makavhasinari zviya mukaibata ainyanyisi kurwara endi aufi. Tikabayiwa vhasina yekutanga toda kuti hai muzouya meibayiwa vhasina yechipiri ngokuti yekutanga aiiti chiro, inonga yekutanga, yechipiri iya ndiyo inozodzikisira kuti nyama yedu igare yakabata. Saka kampani yatiri kuita ino, mambo edu nyusi akati ngatiite kampani yevhasina sound para kuitisa kuti hai kana mangwani ohwedza tigare tese zvakanaka, covid ipere, tione zvekuita zvetinoda kuita, zvese zvetinonga tichida kuita tigare tichiita zuva nezuva. Kana malidheri edu mareligioso, malidheri comunitario nemaradio edu mungazwa kuti hai pakati pane posto mutotaurira kune antu kuti aende kobayiwa, aibhadharwi vhasina iyi. Munoenda imwi mwimwi moenda kobayiwa vhasina, moenda kogara kumba. Munobvunzwa kuti mazuva mangana ekuti mugare kumba michizoya usupanyari vhasina yechipiri. Aibhadharwi, amubvisizve ni kana chini chiro. Musanyeperwe kuti kune antu ari kunyepera kuti hai munoenda kobhadhara, kunyepa. Vhasina yakapagarwe kare ndimambo wedu nyusi. Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração.
Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lá. Aí se mostrou. Succès, em francês. Mas temos termos correspondentes em português, que é êxito. O sucesso vem De succès. Succès em francês. Em francês, sim. Ok. Então, mas em português podemos dizer êxito, não é? Vitória. Temos do anglicismo, dizemos feedback. Depois do feedback. Acho que gostávamos de dizer feedback. Vou dar feedback. Parece que acaba dando aquele peso. Parece que é mais gostoso dizer feedback. Então, vou dar resposta. Vou responder. Vou dar retorno. Okay. Não é? Vou responder. Vou retornar a chamado. Vou dar feedback. Temos o standard. O standard é padrão, modelo. Okay. Exato. Quer dizer, aquele é, sei lá, o enfermeiro modelo, não é? Apresentador ou apresentadora modelo. Ou padrão. Quer dizer, aquele que serve de exemplo. Não é? Okay. Exato. Depois temos o termo stand-by. Estou em stand-by. Também temos usado muito. Muito. Uhum. Estou à espera. Né? Estar à espera. Estar em prontidão. Não é? Temos know-how. Know-how. Então quer dizer que estamos isso em português diríamos experiência. Aquilo que os acabamos adquirindo. Não é? Os anúncios de emprego, não okay. É? Normalmente, peço experiência para sublinhar aí a palavra know-how. Deixa estar aqui o marcador. Ok. Know-how, okay. Não é? Know-how. Que quer dizer experiência, não é? Muitas vezes nós vemos nos anúncios 5 anos de experiência. Quer dizer que essa experiência traz o conhecimento, não é? Mas nós preferimos dizer know-how. Mas será que é mais fácil compreender, para quem não compreende português, saber o que é, se nós estamos a expressar-nos em inglês? Ou é mais fácil compreender know-how ou dizer experiência? O que é que mais... Para que essa experiência em português? Experiência. É melhor. Então temos o termo também que é uma pandemia na nossa imprensa, no nosso vocabulário dia a dia. Okay. Kit. Não é? Kit é um termo meramente inglês. E tanto mais que não vai encontrar um termo que seja português que comece por capa. Exato. Não existe. Então, podemos dizer lote. Lote de vacina. Então, aparece lá seringa, aparece uma série de coisas que faz parte daquilo. Um conjunto, não é? Equipamento. Não é? Lote por exemplo, de material escolar. Então, é borracha, lápis, esferográfica, caderno, pasta. Quer dizer,
todo aquele conjunto chama-se, vamos chamar, lote, equipamento, quer dizer, então, no lugar de kit. Kit é meramente inglês, não tem nada a ver. Temos knock-out. Ok, sublinhe, por favor, fazer mais. Kit já passamos aqui. Exato. Knockout. Não é? Que normalmente dizemos KO, não é? Exato. KO quer dizer que fora de combate. Em boxe é um termo que muito se usa em boxe. Então, fora de combate, quando é que é fora de combate? É fora de combate quando cai e não pode recuperar para dar continuidade ao combate. Exato. Ou o árbitro, ou a equipa de treinadores, achar que o jogador, o boxeiro, o seu boxeiro já não tem condições de continuar, então lança toalha. Também acaba por, tanto, dar por terminado o combate. Né? Ou então podemos derrube quando está no chão. Então, ou cai. Ou ok. Eu só preciso que mais todo mundo diz mensagens, ninguém diz certo, está bem, aprovado, correto. Já não existe isso. Só ok. Yeah. Okay. Acho que é mais simples assim. Ok. Sim, exatamente. É força de hábito, depois de tanto se utilizar, acaba fazendo parte, embora seja estrangeiro. Mas aqui vejo a diferença do ok, deste ok e o este ok. Não, este é a forma abreviada, né? Okay. Exatamente. Tá certo. O e depois capa. Okay. Não é a palavra, exato. É forma abreviada. O depois capa. Exato. Agora, esta é a palavra, não sou totalidade. Completa. Exato, a palavra completa. Sim. O termo. Depois temos também cabaré. Não é cabarete, é cabaré. É um termo meramente francês. Também pode-se empregar como botim ou pode-se empregar como café cantante. Quer dizer que é um espaço onde as pessoas vão à noite acompanhado de música e, em alguns casos, com sessões de striptease, não é? Okay. Então, chama-se café cantante. Não é? Alguém que apresenta lá música e tal. E então as pessoas passam a noite. Depois tem aquelas outras partes. Então, chama-se cabaré. E em outros países até algumas sessões de sexo, não é? Ao vivo. Então, também faz parte de cabaré. Tá certo. Aula de hoje. Então, acho que são alguns daquilo que nós preparamos, mas a coisa não termina por aqui. Não termina, né? Toda aprendizagem é uma introdução. Realmente. Depois, os outros vão dar prosseguimento. Exatamente. A nos fugir, nunca termina, né? Exato. E depois temos uma série, passaríamos todo o dia aqui a falarmos de estrangeirismo, que faz parte já até porque da família. Falou que também iremos aqui falar do brasileiro, né? Sim, noutra casa vamos sim. Exatamente. E depois o brasileiro tem muita ligação com o estrangeirismo também. Precisa entender que o Brasil está na América, não é? Apesar de ser a América do Sul, usa muito o anglicismo, galicismo e o próprio português brasileiro. Okay. Então, mas que por ser português, não podemos dizer que é estrangeirismo. Mas é português brasileiro. Tá certo, porque o nosso tempo mesmo já nos foi. Esse seria o momento em que poderia aqui aproveitar, deixar as últimas considerações para os nossos telespectadores que estiveram sim conosco por esses minutinhos. As últimas considerações são de agradecimento por nos ter acompanhado e esperar que talvez os nossos interregnos sejam menos longos que os outros, que o anterior, né? Mas o certo é que vamos continuar. Com interregnos ou sem interregno, sempre que houver disponibilidade, aqui estaremos. Ok, obrigada a nós, obrigada a todos aqui que estiveram na nossa companhia aqui com o programa aqui ABC e nós prometemos voltar na próxima edição. Continue sim com as restantes programações da televisão comunitária de Chimoio. Tchau.